Mas agora a gente está com o Sim. Filipão aqui, da Piuí. Super obrigado para todo mundo que está nos ouvindo aí, que está acompanhando a nossa série de lives, que é um espaço que a gente criou para debater junto com o corretor como é que está o momento, como é que está essa questão de benefício corporativo. Filipão, essa semana a gente teve o Colmar da THB aqui, dando aula. Ontem teve o Ricardo Santana da Lockton também, foi um baita bate-papo legal. E hoje é um prazerzaço te receber aqui, representando a Piuí, cara. E eu queria, primeiro, que você se apresentasse e já te emendar uma questão aqui. O Colmar, eu estava conversando com o Colmar no começo da semana, ele me trouxe um negócio super legal, né? Que quem trouxe ele para o mercado de trabalho foi o pai, que trabalhava no mercado de seguros. Eu achei super bacana. E você tem uma história muito parecida com a dele, né? Acho que é por isso que você está nesse mercado. Fala pra gente aí, se apresenta e conta um pouquinho dessa sua história, do momento da Piuí, quem que é a Piuí e dessa sua carreira de empreendedor aí, nessa jornada de construção da Piuí. Bem-vindo. Pô, privilégio é meu estar no meio de gente tão legal aí, eu tenho acompanhado as lives da Care Plus e é um privilégio. Cara, eu brinco que seguro pra mim sempre teve na minha vida, né? Você pega, eu tenho alguns amigos do Rio, então era assim, cara, o cara ganhava uma coisa legal, é porque aquilo é sinistro, né? Pra mim, sinistro sempre foi um evento previsto em apólice. Prêmio não era muito legal, o prêmio você tinha que pagar, né? Então eu nasci imbuído nesse mercado. Eu vi a corretora dos meus pais crescer na minha casa. Então, por algum tempo, o negócio nasceu em casa. Então, eu interagi super com isso. Então, o grande aprendizado porque a gente vive um mercado em transformação, acho que a gente está exatamente nesse momento. Eu acho que a sensibilidade para lidar nessas transformações, ela vem de muita vivência, né? E de acompanhar exatamente muita coisa que já aconteceu lá atrás. Eu acho que esse track record de familiar, ele ajuda muito a gente a ter no mínimo, as percepções mais corretas de como que o mercado vai se movimentar, né? A gente vê todas essas transformações que o mercado acontece, que estão surgindo no mercado, e acho que se preparar para elas é uma questão de olhar também para trás. Eu acho que muita gente constrói visões, às vezes, megalomaníacas, visões, às vezes, extremamente disruptivas, mas nós vivemos num mercado de 200 bilhões de reais que evolui de forma marginal, né? Ou seja, de forma paulatina. Existem transformações que vão acontecer, mas há muita... É um dinossauro se locomovendo. Então, a gente precisa ter atenção a isso tudo. E aí a Piuí, ela nasceu com uma visão de que existe uma oportunidade muito grande para entregar um valor diferente, uma experiência diferente para o mercado de PME. Então, a gente tem um negócio muito focado, eu sei exatamente o que eu não faço, a gente consegue ter esse muro bem claro, assim. Eu devo confessar que, muitas vezes, no início, a gente mais disse não para clientes do que o contrário, porque a gente realmente entende que tem que estar perto e ter como cliente as empresas que a gente, de fato, gera valor, e não adianta colocar para dentro e não ter uma proposta de valor com aderência para esses caras. Então, o momento da Piuí, eu acho que a gente é uma empresa beta, é uma empresa que não tem modelo fechado nunca. Eu acho que isso é o grande apetite de inovação das coisas que acontecem lá. Então, a gente brinca que a gente nunca tem resposta, a gente tem sempre perguntas. Então, o momento também é de muita pergunta, de muitas dúvidas, mas também é um momento de responsabilidade. A gente enxergou desde o início que a gente tinha que ser protagonista desse movimento, desse momento, apoiando os clientes, apoiando o ecossistema, apoiando os parceiros. Então, a gente também se sente muito responsável por isso tudo, tem tomado diversas iniciativas para apoiar as pessoas com que a gente se relaciona nesse momento. Ô, Felipe, eu sempre tive uma dúvida aqui, de onde surgiu o nome Piuí? Cara, eu tive algumas experiências de bem de consumo na minha vida, que eu empreendi com bem de consumo. Que, olha, eu brinco também, olha, seguro é complicado, mas quem já empreendeu em bem de consumo faz muita coisa nessa vida, porque é um mercado muito difícil. Cara, eu aprendi que marca se constrói. A gente ficou muito pouco preocupado com o significado do nome em si,
e muito mais preocupado do que vinha por detrás do nome, ou seja, quais eram os valores, qual era o propósito associado ao que a gente ia fazer e qual era a imagem que a gente queria construir em termos de marca. Então, não tem um significado maior do que um jogrete fonético aí que pegou desde o início. O sonoro ficou legal, Exato. Bacana. Felipe, fala uma coisa para mim. Como é que está o momento de vocês aí? Como é que vocês se adaptaram com relação a uma empresa jovem, né? Uma empresa jovem, moderna? Dá para falar que é uma startup ainda? O mindset é esse e enquanto eu estiver com energia e à frente desse processo, a gente vai manter esse mindset total de startup e o mindset de criar oportunidades de desenvolvimento num mercado em transformação. Então, total, somos uma startup, mas também não carregamos o clichê da startup. Somos uma startup porque a gente tem, de fato, um mindset de construção de negócio de uma startup. Então, esse é Em relação ao momento, eu acho que a gente vive um momento muito bom de negócio, um momento de descobertas novas em relação à dinâmica de trabalho. A gente tem visto um crescimento grande das tomadas de decisão de um perfil de cliente um pouco menor. Então, a gente sentiu isso. As decisões de empresas um pouco maiores, ainda que a gente esteja num nicho que não tem empresas gigantescas, o top tier desse nicho, a gente sentiu que começou a construir uma decisão um pouco mais cadente. E, por outro lado, um mercado querendo entrar aqui, que a gente conseguiu também trazer para dentro da carteira e dentro de uma solução interessante. E quando logo que surgiu a questão do coronavírus, logo que surgiu todo esse movimento, a gente ficou muito... primeiro que é importante dizer que a gente demorou, eu teve uma reunião de 2 horas para decidir o que a gente ia fazer, e a gente definiu um home office até final desse ano, um home office compulsório. Isso mostra como o mercado, o negócio estava formatado para uma nova dinâmica, esse novo normal. Então, era uma leitura que a gente já fazia. Home office para a gente nunca foi novidade. A gente tinha uma operação que estava totalmente preparado para isso. A gente tinha telefonia VoIP, servidor todos na nuvem, todo mundo munido de laptop, então uma estrutura super enxuta, preparada para isso. E a gente, depois que terminou organizar o time, organizar a casa para isso, a gente começou a olhar, falar, cara, o que a gente tem que fazer agora do ponto de vista institucional como empresa para o mercado? E a gente falou, a gente tem uma facilidade que a gente age muito rápido, porque a gente é uma empresa muito pequena ainda, e uma empresa que tem uma visão hands-on muito forte, muito enraizada na cultura. Então, a gente conseguiu tomar algumas decisões. Então, a gente logo abriu telemedicina gratuita. Antes óbvio, você tinha operadoras como a CarePlus que tem telemedicina há 2, 3 anos, já há um bom tempo. Mas a gente abriu um serviço de telemedicina para toda a base da carteira. Então, a gente, no dia 16 de março, a gente abriu esse serviço. Então, foi uma entrega de valor independente das operadoras que estavam. A gente logo começou a olhar também uma régua de relacionamento, de dúvidas em relação aos exames, porque logo tem assim, eu preciso fazer exame, como que ia ser isso? Então a gente desenhou um protocolo, o Fleury, o time técnico do Fleury nos ajudou muito nesse processo, um protocolo de como usar a testagem a favor daquele momento. Esse protocolo se transformou num protocolo que agora a gente está indo ao mercado, entregando para os clientes e parceiros, esse tipo que é o protocolo da retomada. Então, como usar testagem e quais são as melhores práticas para retomada. Então, a gente também colocou no ar um serviço, que é o serviço, o Dr. Piuí, então, que é, além da telemedicina passiva, um serviço ativo com as pessoas que a gente identifica que fazem parte de um cenário que precisa de uma atenção do nosso lado, então um time médico interagindo. Então a gente entendeu que a gente tinha uma participação muito grande nesse momento e que era uma oportunidade de fato externalizar valor. E externalizar valor dentro de uma visão de ecossistema, assim, zero uma visão da minha carteira, a gente fez muito disso para Prospect. Então, a gente entregou esse serviço, está entregando esse serviço para Prospect. A gente tem uma rede de corretores parceiros, muitos até mais estruturados que a gente, e a gente troca. Então, a gente tem essa visão bastante co-criada e foi assim que a gente lidou com todo esse processo. Ô, Felipe, quando eu pensei em criar o CarePlus Talks, eu lembrei do Piuí Talks, né? Eu tive a oportunidade de ter lá
2 encontros que eu fui presencialmente. E quando eu estive lá no Piuí Talks, eu encontrei outros corretores. E aí, qual que foi o propósito lá quando você criou o Piuí Talks? Cara, quando a gente começou a olhar o mercado, primeiro assim, o mercado, eu acho que uma das coisas também que nascem da gente ter uma história no setor é que não existem transformações que ninguém faz isso sozinho. Essa transformação é um movimento que tem que agremiar outros players, tem que agremiar concorrentes, que são concorrentes na hora que a gente está com o cliente. Enquanto nós estamos aqui num papo como esse, são as pessoas que constroem esse mercado e as soluções que a gente entrega, para o bem e para o mal. Quantos corretores a gente não sabe que, infelizmente, levam um valor, levam uma dinâmica de negócio ruim? Esses caras precisam ser transformados. E tem aquele grupo que a gente sabe, que a grande maioria, graças a Deus, que leva valor, que agrega valor para os clientes. Então, a gente se sente responsável de ser um pivô desse ecossistema, fazer parte disso e interagir com as pessoas. Então, o Piuí Talks, ele nasceu porque a gente entendeu... Teve uma época, lá no início da operação, a gente é uma empresa super jovem, tem um pouquinho mais de 2 anos e meio, mas no início da operação, o mercado começou a olhar, a Piuí é legal, faz um negócio diferente lá, eles estão produzindo alguma coisa aqui e tal. Mas, o que nós estamos fazendo mesmo? E a gente está muito alicerçado, tudo que a gente está vendo, tudo que a gente acredita e olha para frente, a gente tá muito alicerçado na ideia em preceitos da nova economia, que é uma nova forma de fazer negócio. Então, quando a gente fala de cocriação, de desenvolvimento de produto a partir de design thinking, quando a gente fala, por exemplo, de dinâmicas de user experience e sucesso do cliente em detrimento do pós-venda tradicional, isso são elementos de um novo modelo de fazer negócio que tem seu perfil tem a sua cultura toda envolvida. E aí o Piuí Talks nasceu o seguinte, a gente precisa trazer para cá parceiros, operadora, concorrentes, pessoas no mercado e contar o que a gente está fazendo. Então a melhor forma de contar o que a gente está fazendo é trazer pessoas da nova economia que mostram um arcabouço técnico daquilo que forma a nova economia e aí a gente pluga com o que a gente está fazendo. Então, essa foi a iniciativa o propósito do Piuí Talks, que inclusive vai para a sua versão digital. A gente é um evento trimestral que a gente faz, vai para a sua versão digital e é isso. Vamos falar de telemedicina, que você abordou, que vocês fizeram a iniciativa da telemedicina. Hoje a Piuí é uma empresa focada no PME, no pequeno e médio negócio. O Amaury também fez uma pergunta aqui bacana de disrupção e inovação, porque às vezes muita gente acha que inovar é diretamente ligada com tecnologia, e não necessariamente é colocar tecnologia para inovar. Mas a telemedicina, de fato, ela é sim uma inovação, e nesse caso ela é tecnológica, né? Eu acho que a gente demorou para criar essa coragem como um todo, a Querplus teve essa coragem lá atrás de colocar a telemedicina, e a gente espera agora que o modelo que seja definitivo pós-pandemia seja um modelo completamente acessível, aberto, que transcenda qualquer regionalização de estado, que a gente leva qualidade, leva assistência para outros lugares. Que inclusive foi como a medicina tem sido mais usada hoje no Brasil, que é levando conhecimento, orientação de médico para médico. A gente está falando agora serviço para serviço. A gente está falando agora de uma telemedicina que é médico-paciente, né? Que é o final, que é o resultado final. Como a gente engaja essa discussão? Qual que é o valor da telemedicina hoje no ambiente que a gente vive? Qual que é o valor da telemedicina hoje para a gente evitar desperdício, pronto-socorro, empoderar o beneficiário na tomada de decisão de qual porta ele deve usar numa situação como essa? E qual que é a visão para... Eu acho que o grande legado da pandemia é a telemedicina. Não dá para não discutir telemedicina com todo mundo que passar aqui na frente. Eu sei que vocês fizeram um projeto social com telemedicina, né? Na iniciativa. Esse projeto social foi super interessante porque a gente apoiou o Instituto Devolver. Eles têm uma iniciativa com diversas casas de apoio a crianças. Então, a gente conseguiu... Imagina, naquele momento, você tem uma restrição de acesso à assistência, de alguma maneira, porque... questões mais corriqueiras, você não quer se pôr num ambiente hospitalar, óbvio, também as coisas mais eletivas, as coisas eletivas muito cerceadas também. Então a gente fez essa parceria com o Instituto Devolver. Isso mostra um pouco que a conexão que a gente fez com a
a telemedicina não foi uma coisa, olha, estou fazendo para os meus clientes. A ideia era a gente usar recursos que a gente tinha a favor do ecossistema. E esse é um mindset importante da A telemedicina não é uma tecnologia essencial para o nosso negócio, não é. Ela é uma tecnologia acessória que entrega algumas experiências que a gente precisa construir para, de fato, pôr o olhar que a gente tem. A Pio é uma corretora focada em PME. Então, quando a gente fala de gestão de risco e saúde, ou seja, a temida sinistralidade, a Pio ela vai para um outro lugar. Ela vai para um lugar onde a experiência tem mais valor do que a gestão de saúde e gestão de risco. Só que isso também nasce de disciplinas comerciais da Pio. A Pio tem que ter um pouco de discernimento em relação ao risco para gerar contextos saudáveis de relação com as operadoras. Então, a gente tem muita visão de experiência. Então, a telemedicina, o que acontece, na minha visão, o novo normal, assim, tem muito pouco de novo, porque home office, Zoom, Google Meet, isso não é novo. É uma transformação da dinâmica a partir de tecnologias existentes. Então, eu acho que acelerou processos e a telemedicina é um exemplo. A gente tem uma visão aqui que a telemedicina tem um papel muito relevante. A gente mapeou numa das dinâmicas que nós fizemos de design thinking, de cocriação, com uma consultoria chamada Makers Brand, da Carol Romano, a gente mapeou um seguinte cenário. Alguns usuários, eles formam uma relação com a operadora muito ruim, que é uma relação seguinte, olha, quando eu compro, existe um diferencial gigantesco, um conjunto enorme de diferenciais, aí eu vejo o valor nisso, pago caro, porque na composição da renda familiar é um tema importante. Quando eu estou saudável, poucas coisas são feitas por mim. Quando eu fico doente, levanto a mão e torço para que a operadora pague para mim. Óbvio, existem players que fazem muito para transformar isso, existem programas incríveis disso, mas ainda há um gap de como plugar isso com o usuário final. Como, de fato, gerar engajamento. Então, a gente tem uma vertente de entrega de valor que a gente chama, no máximo, com a frase que queremos falar de saúde e não de doença. E aí, como operacionalizar isso com o usuário? Primeiro, a gente tem que plugar nos diferenciais das operadoras a partir de uma visão de jornada baseada em atenção primária. E para isso, a tecnologia tem um valor incrível. E a telemedicina vai acelerar demais esses processos que a gente desenhou. Porque muitas coisas esbarravam em questões burocratas offline. Então, com isso, a gente consegue criar uma experiência legal. Eu vou tomar a liberdade, eu vi que o Amaury colocou uma pergunta sobre Employee Experience. Ele falou que a gente faz bastante coisa de UX. De cada 3 palavras que o Amaury fala, uma é CX. Mas olha, se ele está olhando isso, ele está olhando com razão, porque é engraçado, a minha leitura sobre a transformação que o mercado vai passar, estou falando exclusivamente do mercado de PME, que é aquele que eu navego, é muito análogo à questão do Nubank, por exemplo. Cara, o Nubank, ele não criou o cartão de débito e muito menos o cartão de crédito sem taxa. Assim, isso já existe há algum tempo. O que ele fez foi ressignificar a forma como as empresas se relacionam com seus clientes. Então, CX é a palavra para ser repetida. Em relação à Employee Experience, que é um tema muito em pauta, a Pio está se estruturando para escalar esse modelo de negócio, ou seja, a gente está numa jornada de desenvolvimento, ou seja, de rampagem muito legal, e a gente vai colher dos frutos dessa rampagem proporcionalmente à qualidade que nós temos dos alicerces que a gente construiu. E o alicerce cultural, o alicerce de pessoas, o playbook para essas coisas, talvez seja a coisa mais importante que tem. A gente tem uma cultura hoje muito, muito enraizada, muito bem definida. E a gente tenta criar, de fato, jornadas também para os colaboradores, que a melhor forma deles serem ambientalizados nos valores, naquilo que a gente faz, e passar isso para a linha de frente e para o mercado. A parte essencial da nossa cultura é a autonomia. A gente acredita no talento das pessoas, ou seja, a gente acredita no potencial das pessoas. Então, é um time muito jovem, mas é um time com muita autonomia.
Então é um time que vai para a linha de frente, um time com coragem. Então, se a gente não nivela nos valores essenciais, no propósito, na visão de longo prazo, corre-se o risco de ter uma entrega desvirtuada. Então a gente tem uma atenção muito grande com a Employee Experience para garantir nivelar essa visão de longo prazo, esses entendimentos. Bacana, Felipe. Você trouxe aí telemedicina, trouxe atenção primária, trouxe Employee Experience e definiu muito bem como é que a gente faz essa jornada muito mais voltada na experiência e não propriamente no produto final, mas na experiência da jornada. Vamos pegar um pouquinho, então, que você colocou de experiência, CX, telemedicina e atenção primária. Vamos falar de geração Z, né? Vamos colocar um pouquinho desses assuntos. Independente de a gente estar numa pandemia ou não, a gente já vinha discutindo geração Z. Geração Z olha muito para isso. E aí eu quero linkar também um negócio que é o seguinte, que é a profissão do futuro. A gente está numa profissão do futuro, geração Z deve olhar para o nosso mercado, e aí dá a sua opinião nesses dois aspectos com relação à geração Z. Qual é o tipo de benefício, como é que eu construo o pacote para atrair a geração Z, e também como é que eu atraio a geração Z para vir para o nosso mercado. Eu vou contar uma passagem, e tem direitos autorais essa passagem, hein? Mas eu não vou citar nomes. Tem um cara incrível que trabalha conosco, e ele conta uma passagem que ele foi prestar consultoria numa grande empresa automobilística, né? Que tinha uma política de benefício onde, a partir de determinado cargo, o cara recebia o carro. Então isso era o suprassumo da sua conquista profissional, né? E aí, nessa cerimônia, que era uma cerimônia pomposa, o presidente entregava a chave, o cara virou pro superior dele ali e falou, cara, mas não dá para eu trocar por crédito de Uber? Então, assim, é importante que se diga que o pacote de benefício mudou completamente. A gente vê um outro movimento importante, que a gente tem se aproximado de players, que é a flexibilização dos benefícios, e a flexibilização do benefício não indo para um lado, programas de benefícios flexíveis e estruturadíssimos. Tal. Estamos falando de coisas acessíveis, por exemplo, flexibilizar VR com VA, você tem hoje cartões, benefícios, vouchers, benefícios que permitem esse tipo de mobilidade em relação à política. Então, primeiro, eu acho que a política de benefício está sendo transformada, mas vai além. A política de benefício é a ponta do iceberg quando a gente fala de como gerar engajamento de um grupo de pessoas que enxergam um propósito completamente diferente. Ou seja, são pessoas que querem viver jornadas interessantes, são pessoas que querem autonomia, são pessoas que querem se sentir parte de um todo. Ou seja, como você mobiliza esses talentos a favor disso, eu acho que é fundamental para qualquer negócio que tem pretensões de crescer, e a gente tem aqui uma atenção muito grande para isso. Uma outra coisa importante que tem a ver com profissões do futuro, primeiro com a disponibilidade porque você imagina, eu acho que óbvio, há um movimento de automatização de diversos processos que nasceu na indústria e está chegando para o serviço, com as automatizações, com os softwares as a service e tal. Ou seja, alguns trabalhos operacionais vão ser substituídos. Agora, isso não significa que não haja oportunidades para talentos criativos, para talentos que ajam como curador de soluções. Então, quando a gente desenha a estrutura organizacional da Piuí, a gente busca realmente criar as caixinhas a partir dessas tarefas, e não a partir de um job description operacional. Então, ou seja, tanto é que a provocação é sempre conseguir criar lideranças que falem exatamente essa língua e que consigam evoluir de uma vertente operacional para uma posição onde a criatividade, onde uma visão estratégica, onde esses elementos vão fazer a diferença. E mobilidade... Desculpa interromper, Caio. Fala. Sobre geração Z e o uso do plano de saúde, eu acho que tem uma reflexão legal que a gente tem construído aqui, que é o quanto que as pessoas se sentem senhor da sua saúde. A gente tem uma geração que entendia pouco que ela era responsável pela sua própria saúde. Ou seja, cara, eu tenho um médico, eu vivo e quando tenho problemas interajo dessa forma. A gente tem uma geração, e eu acho que a geração Z de fato talvez o divisor de águas desse comportamento, que ela entende que ela é protagonista da sua própria saúde, ou seja, ela quer, de fato, interagir de forma proativa com os seus cuidados. Então, essa é uma diferença, na minha visão, relevante aí em termos de público, quando a gente fala de plano de saúde.
Ô, Felipe, eu concordo com você que a decisão é nossa também, tem que ser compartilhada e deve seguir da gente a essa questão. Teve uma pergunta aqui que alguém colocou, se a telemedicina enfrenta algum tipo de preconceito para ser utilizada. Eu vou colocar, eu acho que ela, no primeiro momento, faltava informação, né? Faltava informação, conhecimento, disseminação da telemedicina, mas eu quero fazer um paralelo com relação a médico de rede, né? O brasileiro, no geral, ele tem o preconceito com relação ao médico de rede. Ele acha que, normalmente, a primeira opção é sempre o médico da livre escolha. E aqui na CarePlus, a gente tem uma rede de médicos extremamente renomados, e a gente entende que é protocolo fundamental, é premissa fundamental você ter o médico do seu lado no sistema, compartilhando informação, integrando, conhecendo a dinâmica desse negócio. E sempre foi uma pauta muito forte nossa da importância do beneficiário final ter esse conhecimento com relação aos diferentes sistemas, os serviços, o quanto custa cada um, sempre lembrando da importância da gente manter a qualidade da assistência médica que a gente está procurando. Talvez a telemedicina, no primeiro momento, possa até ter tido não falo um preconceito, mas acho que uma desinformação com relação ao uso. Mas que a dor agora, da necessidade de não ter que exposição do pronto-socorro, fez a gente obrigatoriamente ter que depender de um serviço à distância, um serviço remoto. O que muitas vezes antes já era feita até informalmente, por WhatsApp ou uma ligação, e que a gente está criando certo modelo para isso. Falando de geração Z, falou de benefício flexível, da importância de criar todas essas questões. Mobilidade é super importante, e a capacidade de profissões do futuro trazer profissional e talento, independente de onde ele está sentando. Se ele está no Brasil, se ele está em outro lugar, acho que a crise também vai trazer muito isso para a gente. Deixa eu dar um ponto final aqui e te mandar uma pergunta que é o seguinte. Diante de tudo isso que você falou, da geração Z, do employee experience, do que vem para o futuro, como encantar o RH? Como criar essa jornada UAU pro RH, pro nosso decisor, pro nosso tomador de decisão? E fala um pouquinho como é que foi o desafio que vocês enfrentaram aí junto aos pequenos e médios clientes nesse momento. Sobre a questão de mobilidade, acho legal também falar, e acho que, cara, o maior mal, pior que notícia ruim é não ter notícia, né? Eu acho que, ou seja, a incerteza é pior do que você, de fato, receber uma consideração negativa. Então, a gente, desde o início lá, quando a gente viu esse cenário, a gente decretou o home office compulsório até dezembro, no mínimo, porque, primeiro, como política já existe aqui, mas como deliberação, porque, cara, todo mundo sabe aquela ideia de, olha, vou voltar quando eu não vou, a gente não pode ter isso aqui, então a gente fez tomou essa decisão. Em relação a como encantar o RH, né? Bom, eu acho que a gente tem algumas respostas para essa pergunta, não é trivial. Eu acho que, primeiro, a ideia de que para encantar o RH necessariamente nasce do extraordinário também não é verdade. Ou seja, hoje nós estamos num mercado que o ordinário muito bem feito, o ordinário com protocolos, com SLA, com conduções digitalizadas e bem resolvidas, já é um jeito de encantar. Então, essa, inclusive, foi um aprendizado nosso. A gente muitas vezes subestimou o poder do core em termos de entrega de valor. Então, esse é um ponto. Agora, a gente também, PME tem uma outra vertente, porque eu brinco que se você montar uma estrutura de pós-venda focada em grandes empresas para PME, você está ferrado, porque o que acontece é o seguinte: a grande empresa, você querendo ou não, você vai interagir com ela quase que todo dia, porque ela precisa de você. O pequeno e médio negócio, não. Então, se você não tiver uma visão de jornada proativa, onde você constrói a regra de relacionamento de maneira incisiva, você corre o risco de romper o cordão umbilical de uma relação comercial que é intensa. Porque uma coisa é verdade, o corretor, quando fecha um negócio com o cliente, ele cria um laço muito importante. A grande questão é você não romper com esse laço à medida que você vai, porque é um laço de confiança sério, é um tema relevante dentro das organizações. Então, a ideia é você criar. Então, a primeira parte da resposta é fazer o ordinário bem feito. A segunda parte da resposta, e eu acho que é a mais legal de todas, é
criar a jornada a favor do extraordinário e a partir da autonomia. Ou seja, eu tenho um cliente, eu tenho na linha de frente um analista de sucesso do cliente que tem autonomia para tomar decisões surpreendentes com o cliente e, de fato, gerar percepções completamente diferentes e surpresas. Eu tenho casos aqui que daria para fazer um livro aqui de exemplos, desde mandar bombom, essa analista do sucesso do cliente vendo que a pessoa estava num dia difícil, pegou, pôs no log um sonho de valsa com um recadinho. Assim, coisas bem banais, até coisas muito mais profundas de entrega conectadas com o nosso modelo. Então, tanto é que a gente chama a nossa área de teórico pós-venda de unidade de atendimento ao usuário. A gente brinca que a sigla é UAU, é para gerar o UAU. E com um mindset que é um mindset de sucesso do cliente, onde o problema não é você ter um serviço de pós-venda bem feito. A questão é você criar uma jornada que no final da linha o cara sente que ele teve resposta às dores, respostas às inquietações dele. Então, eu acho que sumarizando um pouco a resposta de como surpreender o RH, acho que elementos naturais de transparência, de compartilhar conhecimento. Eu falo, quando eu sento com o RH, muitos RH são resistentes, porque o RH, essa interação com o corretor doeu para ele historicamente, então alguns são muito resistentes. Então eu brinco e falo assim, cara, olha, eu não estou aqui para vender, estou aqui para te ensinar a comprar, antes de mais nada. Então, olha, deixa eu te explicar quais são os elementos para você tomar a decisão, para você construir a sua decisão. Então, a minha visão é empoderar o RH a partir de serviços ordinários muito bem feitos, com SLAs bem definidos, e quando você tiver a oportunidade, criar experiências inesquecíveis. Essa é a receita. Eu acho que é um pouco do óbvio também, mas é a receita. Os desafios que a gente tem tido aqui com os clientes, os pequenos e médios negócios, eu acho que também tem uma coisa importante. E no pequeno e médio negócio é muito pior. Acho que é uma questão estrutural mesmo. A saúde, eu tô até escrevendo um artigo disso. A saúde corporativa é órfã. Ninguém sabe para quem recorrer, ou seja, eu não sei se eu ligo para o corretor, não sei se eu ligo para a operadora, não sei se eu ligo para o médico do trabalho, não sei se eu ligo para o clínico geral, meu amigo, eu não sei para quem que eu recorro. Ou seja, os negócios eles estão perdidos de quem é o patrono da saúde dentro das organizações. Quando a gente fala de pequenas e médias empresas, isso ainda é mais evidente. Ou seja, quem responde pela saúde corporativa aqui? Cara, os caras não têm, às vezes tem uma questão de medicina ocupacional completamente reativa, tal. Então eles às vezes não têm acesso às operadoras para falar diretamente desse aspecto. Então, uma das coisas que a gente teve muita dificuldade é de como a gente se colocar como um responsável também por esse contexto de saúde corporativa, em especial nessas dúvidas de retomada. Pô, a gente teve cliente que olha, estou indo fazer esses testes, eu falei, cara, esse teste é zero efetivo para os protocolos da sua retomada, você não tem que fazer esse teste. Entendeu? Então, ou seja, eu acho que o grande desafio foi a saúde virou tema de todas as empresas, as pequenas e médias têm muito menos gente para recorrer, e como que uma corretora que se predispõe a atender esse público pode suprir essa cadeira. Então, essa foi a grande leitura de desafio que a gente teve. Uau, muito bom. Felipe, vamos falar de dado, né? Dado médico é sensível, a gente tem visto aí o que vem acontecendo, alguns vazamentos. Não é de hoje a preocupação das grandes, pequenas e médias empresas com relação a essa informação, ainda mais que a gente está falando da utilização por parte das operadoras, corretoras, em administrar esse tipo de dado. Ele hoje é moeda de troca e o dado médico dá mais valioso, né? A gente teve a postergação aí da LGPD. Como é que vocês veem essa questão e como é que a gente pode apoiar, vocês podem apoiar o pequeno e médio cliente com relação a essa pauta? Eu sou muito pragmático desse assunto, cara. Eu acho que é o tipo do assunto que, pegando o gancho no que eu disse há algum tempo, tem mais incerteza do que resposta. A verdade é essa. A verdade quando a gente fez um exercício jurídico aqui, profundo para guiar o nosso desenvolvimento de produtos digitais, ou seja, a gente olhou e sempre caía numa coisa, não sei o que vai acontecer, não sei o que vai ser. Então eu devo conversar com você que a gente está muito menos preocupado com a LGPD e muito mais preocupado com ética no tratamento de informações a despeito da lei que venha por aí.
Então, a gente respeita a privacidade, a gente respeita o tratamento dos dados e tudo que a gente vem construindo está baseado nisso, ou pelo menos nas melhores práticas disponíveis para isso. Agora, do que do mercado... Oi? Não, vai lá, pode continuar. Desculpa. O que do mercado vai virar pressionado por pela lei de proteção de dados ou por outras demandas, inclusive dos próprios usuários em relação às suas informações, que eles estão cada vez mais atentos. Eu não sei, é um cenário que a gente tem acompanhado, mas sem bater o martelo final. Agora, uma coisa que eu digo e repito sempre para o time o que é de melhores práticas em relação ao tratamento de dados, a gente tem que usar. Em relação à pequena e média empresa, é engraçado porque uma das entregas que a gente... Primeiro, pequena e média empresa, ela normalmente tem processos muito pouco bem desenhados. Essa é uma das coisas. Então, quando você vai fazer uma implantação, quando você vai ter um touchpoint desse, você tem, às vezes, poucas informações consolidadas que te ajudam nesse processo. Então, isso no pós-venda, na gestão do sucesso do cliente, ele é também relevante. O cara, às vezes, tem informações pouco consolidadas. E a gente desenvolveu uma ferramenta aqui, que é a ferramenta para onboarding de colaborador. Não porque eu tenho pretensão de vender um produto digital de onboarding de colaborador, porque eu tenho uma pretensão de entregar o maior valor para o mercado de PME. E eu percebi que o mercado de PME, ele não tem às vezes, dados estruturados sobre os seus colaboradores. Ele não tem prontuário digital desses colaboradores. E isso gera facilidade. Cara, me passa uma ficha de todos os dados do seu time, faz uma segmentação por cargo do seu time. Muitas pequenas e médias empresas tinham dificuldade de nos passar isso. Nós montamos essa ferramenta. E é uma ferramenta, basicamente, em apertada síntese, onde José chegou, vai trabalhar na CarePlus manda um link para o José pega no celular dele, escreve toda a ficha de admissão dele, tira fotos dos documentos, e a partir disso, e dentro de um workflow de admissão, o José faz parte do time da CarePlus, por exemplo. E aí, a gente começou a olhar que, para a pequena e média empresa, consolidar as informações tem mais valor do que nos provocar de como tratar uma informação. Porque a informação tá mais dispersa do que se a gente tratar a partir da tecnologia. Então, me parece, eu tenho muita incerteza nisso ainda, mas me parece que o RH, eles, de pequenas e médias empresas, eles têm uma etapa anterior do que começar a se preocupar com como consolidar os dados, porque quando a gente pensa em privacidade, ter um papel jogado na mesa com informações de DPS, talvez sejam mais sensíveis do que um processo baseado em melhores práticas, digitalizado. Então, essa é um pouco da leitura que eu faço desse contexto de privacidade e tratamento de dados. E outra, e achar para cada ação, para cada fluxo, para cada processo, qual é a base legal que se aplica para aquela questão. Esse é um ponto que a gente está tratando do dado, né, do ponto da privacidade, mas eu quero usar o dado como lado positivo, né, da ação. A gente vê aí a chegada do 5G, as insurtechs sendo criadas a todo momento, as novas startups, empresas tecnológicas, disruptivas, tentando mudar um pouco dessa mecânica. A gente vê novos entrantes chegando, o uso de alguns devices para a gente gerenciar crônico, paciente, continuidade do tratamento. Como é que você vê a aplicabilidade do dado no nosso setor? Bom, acho que o comportamento, a partir de quando você está no digital, você basicamente vira refém do próprio dado. As suas tomadas de decisão, e é muito natural esse processo. Porque são informações que você acaba tendo uma curiosidade quase que espontânea pelas informações. Então, primeiro, eu acho que para qualquer negócio, nós estamos numa era onde dados é de fato o maior gatilho de tomada de decisão. Bom, então, em relação ao dado para o nosso setor específico, eu tenho uma visão muito peculiar. Eu acho que, principalmente quando a gente fala de ferramentas de BI, integrações de dados a favor da gestão de risco, todo esse tipo de coisa, eu tenho uma visão muito peculiar. Eu acho que já faz um tempo que a gente tem dado suficiente. O que está faltando é hands-on. O que está faltando é fazer acontecer. Eu tenho uma formação meio ambígua, mas uma parte muito técnica. E essa parte técnica em econometria, em modelos,
eu falo, cara, existe um elemento de modelagem econômica que é, o modelo tem que ser parcimonioso. O que é modelo parcimonioso? É quanto menos variável você tiver, melhor o modelo. E desde que ele explique boa parte das coisas. Então, e esse coeficiente de explicação eu chamo de R², né? Então, eu falo desde sempre, falo, cara, a gente já tem boa parte das informações. O que falta são modelos inovadores para, de fato, agregar valor, para, de fato, fazer alguma coisa a partir daquelas informações. Eu chego em muitos clientes que falam, não é muito a seara da gente, como eu te disse, em questão de sinistralidade individual, de contratos, mas eu chego em alguns clientes, o cara fala, eu sempre olho a posteriori, Mas, cara, é isso, porque enquanto você não tiver uma leitura mais inteligente do dado a partir da solução, você vai ficar cultivando o problema eternamente. Então, eu acho que eu me preocuparia menos com o dado hoje do que com modelos inovadores para entregar valor a partir de um dado que já existe. A gente tem a Carplus é um exemplo, todo o poder de tratamento de dados técnicos que a Carplus tem. Entendeu? Então, agora, como que pegamos isso e de fato agregamos valor, né? O que a gente tem feito com o dado aqui, né? E durante a sua explanação, durante a live, você tocou bastante nesse ponto, que é basicamente 2 assuntos. Care coordination e care navigation, né? Como é que eu coordeno o cuidado e como é que eu navego o cuidado usando o dado. E eu tenho repetido isso, e a gente fez um investimento algum tempo atrás de ter uma área que olhava o dado, né? Então não é uma área simplesmente que tem um software e fala que tem o dado. É uma área que, de fato, traz o dado e a gente usa o dado para tomada de decisão. E esse dado, ele está em cima de uma base de 27 anos de histórico, de utilização, de premissa, de comportamento, e uma série de numerologia e de algoritmo, e que a gente, através dessa base, dessa informação, de uma equipe com cientista de dado, enfermeiros e médicos, a gente consegue, de fato, entender o que acontece, cadê o outlier do negócio, para onde vai essa curva. E quando eu consigo, dentro de um determinado padrão, identificar um desvio nisso, eu consigo trazer ações extremamente simplistas, que é envolver a área de gestão de saúde e coordenar o dado e navegar o cuidado. Isso eu trago qualidade de vida, eu mudo o curso muitas vezes de uma doença, otimizo o sinistro e ainda agrego mais dado, que qual é, dentro desse cenário, o prestador que me entrega o melhor desfecho clínico médico, baseado em evidência, em protocolo e performance. Então a gente acaba formando essa jornada de uma maneira muito, muito clara. E no final, parece que é simples, mas todo o beneficiário da Carplus que ele toca um touch point nosso, seja no exame, no laboratório, ele recebe uma solicitação de uma pesquisa. É muito importante para a gente entender se aquilo foi positivo e se a experiência foi positiva. Aí a gente acaba praticamente fechando esse ciclo. Então, vem dando certo, tem dado muito certo, a gente tem investido muito nessas ações, que é usar o dado, que é usar a gestão de saúde, que é usar a coordenação do cuidado, que é usar a navegação do cuidado. E que, naturalmente, eu acabo tratando a saúde, a prevenção contínua do negócio, e tem trazido muito resultado bacana. Super legal ver você falando desses pontos aí. Muita preocupação com os clientes ao retorno do trabalho agora? Sim. Eu acho que todo mundo tá apreensivo. Eu acho que a gente tem que apoiar isso de uma maneira técnica. Eu acho que eu acho que a dinâmica do trabalho, a gente tem que tentar aproveitar o lado positivo dessas transformações e construir dinâmicas de trabalho novas. Ou seja, querer voltar à mesmice é um retrocesso que eu acho que seria a maior decepção social que o mundo vai ter. Ou seja, a gente realmente não colher de aprendizados relevantes desse processo. Então, eu acho que tem duas vertentes de olhar a retomada. Uma vertente necessariamente técnica e uma vertente onde você tem que apoiar esse processo para esse processo acontecer dentro da melhor forma que ele deve acontecer. E uma vertente tão linda sobre como nós temos a oportunidade de fazer um Big Bang na dinâmica do trabalho. Ou seja, cara, vamos fazer uma retomada, vamos nos preocupar, sim, tecnicamente, por como voltar isso em segurança, mas também de quais são as mudanças na nossa
estrutura da nossa empresa, na forma como as pessoas interagem, que a gente pode trazer mais valor para a organização e para o mercado. Então, eu tenho uma atenção, eu tenho me envolvido diretamente em diversos planos de retomada. Acho que a gente tem que ter uma abordagem técnica, mas não uma abordagem técnica negativa. Acho que tem que ser uma abordagem técnica para garantir uma segurança dentro de um modelo novo que é lindo. É um modelo que a gente precisávamos ter passado por uma dor tão grande para chegarmos até aqui? Talvez não, entendeu? Então, a gente podia ter uma evolução muito menos traumática. Então, eu vejo um lado positivo dessa transformação também. Ô Felipe, algum setor do pequeno e médio negócio que sofreu mais do que o outro, na sua experiência, na sua visão? A gente tem uma carteira muito centrada em empresas intensivas em capital humano e empresas de serviço, né? Especialmente B2B. Então, essas empresas, elas são empresas que naturalmente sofrem um pouco menos porque tem um CAPEX menor. Você imagina, uma indústria, evidentemente, sofre mais. Eu acho que na nossa experiência que a gente tem construído, eu acho que um setor a gente tem tido atenção grande, é o setor de comunicação, que eu acho que já vem de uma curva de sofrimento grande. A gente tem algumas agências de comunicação na carteira e a gente tem sido sensível a esse momento, porque eles vêm de algumas dificuldades de mercado, então acho que chegou num momento mais difícil. E os setores um pouco mais hard, então indústria, engenharia, eu acho que a nossa percepção tem sido essa. Agora, em linha, óbvio, aqueles setores, o setor de turismo, eu acho que é também a gente tem muito pouco negócio nesse setor, mas é um setor que aí paralisou totalmente, né? Agora, a gente a gente teve várias fases nessa história. Na primeira fase onde você sofreu, a segunda fase em que você falou, acho que eu não preciso sofrer tanto, e agora uma fase que talvez a gente deva olhar a beleza dessa transformação. Então, enfim, eu acho que eu respeito com muita atenção a dor dos negócios. Acho que a gente, como parceiro, tem que ser sensível a isso, mas eu não consigo te dizer exatamente um setor que tenha sido o responsável ou tenha dado mais, tenha trazido mais demandas aí por conta dessas pressões conosco. Muito bom. Felipe, falta 5 minutos para o Instagram derrubar a gente aqui. Queria que você caminhasse um pouco para as suas considerações finais e colocasse um pouco do legado da Covid, o que esse momento deixa para o nosso mercado, para a indústria, e coloca um pouco da sua visão pessoal e profissional da Piuí para futuro. Cara, a Piuí, ela tem uma postura que eu acho que talvez uma das coisas que a gente tem que mais valorizar aqui dentro, e eu digo isso sempre, que a gente sonha grande, cara, sonha muito grande, a gente tem pretensões muito grandes, mas a gente, ao mesmo tempo, está muito calcado nos valores, nas coisas que a gente acredita, e muito calcado no respeito ao timing do mercado. Cara, não é vindo aqui vendendo coisas mirabolantes, transformações mirabolantes, que a gente vai fazer o que a gente tem que fazer e entregar o que a gente tem que entregar. Sabendo combinar e respeitando o timing do mercado. Então, a gente basicamente tem modelos híbridos. Quando a gente começou a desenhar a digitalização de todo o processo da Piuí, desde a venda, a gestão dos contratos, a gente sempre foi tentando respeitar. Vamos testar isso, ver se isso entra numa educação de consumo interessante. Então, eu acho que o grande legado é que nós sairemos mais digitais. E algumas tendências vão ser aceleradas. E eu acho que a tendência de uma interação mais digital, de uma interação escalável, com controle a partir da tecnologia, de uma automatização dos processos, de mecanismos online de venda, que empodere o usuário final, eu acho que isso vai ser extremamente acelerado. E aí a gente cabe alguma responsabilidade do nosso lado, com a pretensão de ser protagonista dessa transformação, de sentir o aumento dessa velocidade. Então, eu acho que o legado central
é esse. Eu acho que a gente eu acho que eu sumarizaria em dois caminhos. A gente sairá mais digital e a gente se relacionará com os recursos de uma maneira diferente. Eu acho que não há alguém aqui que não tenha percebido que consegue viver com menos, precisa de muito menos para isso, na coisa mais banal. Assim. Você olha quanto que se gasta de estacionamento no negócio, quantas reuniões não poderiam ser travadas aqui? Então, a otimização dos recursos que é uma tendência que também já vinha acontecendo quando você fala de Uber, por exemplo, a despeito dos elementos do modelo de negócio do Uber. Quando você fala de Uber, o que ele permite é que você possa um carro servir a muito mais pessoas, né? Então, eu acho que essas são as duas tendências que a gente está de olho e que aceleram a responsabilidade da gente em ser protagonista de uma transformação. Concordo. Você sabe que quando a gente criou todos esses nossos diferenciais aqui, a gente nunca pensou em passar por essa crise, né? Mas a gente tem tido a certeza de que a gente não sabe qual vai ser a próxima crise, mas uma certeza a gente sabe, a gente vai estar muito bem preparado para essa questão. Quando eu falo, e quando a gente desenhou essa questão, da gente ter a telemedicina, ter a questão voltada para a saúde mental, telepsicologia, o cuidado para dentro de casa, você tocou numa questão que é menos é mais, a simplicidade do negócio e a importância de até rever comportamento e se preocupar com higiene para não disseminar uma coisa que tem colocado todo mundo afastado dos nossos propósitos diários. Estamos fazendo de dentro de casa, mas ainda com uma certa limitação, e felizmente está indo super bem, né? Está todo mundo em casa, indo super, super bem, e desse lado a gente também está muito, muito otimista com o que vem pela frente. Nada foi em vão, foi um baita de um aprendizado. É uma pena por conta da situação que muita coisa tem sofrido, a economia e as vidas e a saúde, mas acho que é momento de aprendizado e reflexão. Filipão, cara, super obrigado, que baita papo. Acho que foi uma semana incrível. Começamos com a THB lá com o Comar, ontem com o Ricardo Santana da Lockton, e fechar hoje com você aqui falando da visão da Pio, e foi sensacional. A gente vai continuar na semana que vem. Inclusive, a gente tem recebido bastante feedback de manter um canal muito aberto com vocês, que é praticamente esse motor propulsor para levar a gente adiante para os clientes. Super obrigado, Felipe. Foi um baita bate-papo e vamos ficar em contato. Espero que todos tenham gostado e também agradeço a todos que participaram com a gente aqui desse momento. Semana que vem a gente tem mais bate-papo. Com certeza vai ser muito produtivo. Felipe, obrigado, cara, do coração. Eu que agradeço, Caio. O privilégio está aí. Valeu.